Ok, seguindo aí com o nosso projeto, vamos fazer o seguinte, vamos criar o nosso carrossel, não é isso? Ali da nossa home. Bom, para isso daí a gente pode fazer o seguinte, vamos aqui, vamos aqui no nosso componente, nova pasta e vamos colocar como carrossel, é assim que escreve, creio que sim, né? Não me lembro bem, dentro dessa pasta aqui dentro de carrossel, file, vamos colocar carrossel, não é isto, ponto o que, pessoal? Lembra? JSX, não é isto? Vamos também já aproveitar e vamos criar o nosso CSS, né? Então, new file, vamos colocar carrossel.scss. Ok, beleza. Bom, vamos criar a nossa função, então RCE desta forma, ok, ponto e vírgula, vamos fazer o seguinte, então a nossa classe, né, carrossel, para depois a gente manipular isso aqui, ok, tá bom desta forma aí, eis o seguinte, a gente podia colocar uma class name, né, para essa div aqui. Então, colocar class name vai receber isto aqui, né? Então, vou apagar isto aqui e fecho aqui desta forma. Ok, carrossel. Bom, eu já tenho alguns dados aqui, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui pra gente, que são as imagens. Você pode pegar de onde você quiser, tá? Eu tenho aqui de outros projetos que a gente tem. Então, estas imagens aí fica por conta de vocês. Ok, vamos apagar isso aqui, vamos criar aqui uma container para a gente poder trazer as nossas imagens. Eu vou criar aqui uma img, o source code dela, né, vai ser igual, vai pegar a nossa data aqui, né, pessoal? Observe que a gente vai carregar estas imagens, né? Então, colocamos aqui data, data, data e passamos aqui a posição. Eu quero começar na 0, né? E depois a gente vai pela 1 e assim sucessivamente, não é isso? Desta forma aí. Se quiser colocar um alternative para ela, também pode, mas no caso, vou deixar vazio desta forma. Então a gente tem a posição 1 já carregando, que é a 0, né? Depois a 1 e depois a 2, não é isto? Ok. Bom, vamos importar os nossos ícones. Eu já mostrei em vídeos anteriores como que faz isso aí lá no nosso material, né? Icon. Então, se você ainda não viu, volta atrás e veja lá o website que a gente faz isso aí. Então, tá beleza aí. Para isso aí, vamos criar. Aqui pode bater ponto e vírgula, ponto e vírgula. Vamos criar outra para os nossos ícones, né? Então vamos abaixo. Esta daqui vai ser icons. Podemos colocar desta forma. Não vou precisar disto aqui. Então vou deixar mais ou menos assim. Ok. Bom, ela não vai receber isso aqui, sim vai receber o ícone, né? Qual é o nosso ícone? Depois a gente vem aí, Ctrl C, vou abaixo, Ctrl V. Essa daqui vai ser icon, né? A gente poderia fazer o seguinte, deixa eu dar um Ctrl Z aqui e um Ctrl Z aqui, outra aqui, ok. Vamos copiar novamente porque a gente precisa do nosso ícone, né? Só que eu posso tirar isso daqui também para ficar melhor. Então, Ctrl o C, vamos dentro, Ctrl V. Essa daqui vai ser o meu ícone, né? Então, podemos fazer desta forma. Vou tirar o S, só deixar ícone. E aqui vai trazer o nosso ícone, né? Que é aquele arrow, né? Que a gente tem lá, que a gente clica, né? Tipo esta setinha aqui. Uma para cá, outra para cá, para a gente clicar. E o nosso carrossel andar para direita e esquerda, né? Então, a gente colocou o primeiro Ctrl C. Ele vai receber. Cadê? Onde é que a gente está? A gente está aqui, né? Então, Ctrl V.
Vamos só aproximar aqui um pouquinho para ficar legal. Ctrl o C, vou abaixo, Ctrl V e agora vai receber a nossa outra seta, né? Direita e esquerda, ok. Vamos chamar a nossa homepage agora, né? A gente tem a nossa homepage, e aqui a gente simplesmente vai importar, né? Então a gente tem que fazer o import. Se a gente vir aqui e também escrever aqui, né? Trazer o nosso componente aqui, então a gente tem o nosso homepage. Essa div aqui a gente pode colocar um class name nela também, de home, né? Desta forma aí, fica legal, ok? Vamos fazer o seguinte, vamos trazer o nosso componente que a gente colocou, carrossel, né? Isso, vamos ver se ele vai puxar aqui, isso aí, ele já faz o import ali em cima, ponto e vírgula, para não perder o costume. E aqui, aqui fecha aqui, ok. Bom, vamos criar o CSS também, então dentro de home, vamos vir aqui, podemos colocar da mesma forma, .scss, né? E também podemos já criar aqui também, agora que eu olhei aqui, temos o produtos, então vamos aqui que a gente já fica livre disso aqui, vamos aqui, a gente tem lá o nosso product.scss e também temos os produtos, né? Então vamos aqui, vamos colocar lá os nossos products.scss, ok. Bom, então se a gente vir aqui em home agora, a gente poderia fazer o seguinte, vamos aqui primeiro, né? Aqui na nossa home, vamos importar, vamos fazer o seguinte. Então vamos importar o nosso import, a gente tem o nosso CSS, né? Então entre aspas, vou dar espaço, aspas, vamos colocar que a gente tem que entrar, né? E lá dentro a gente tem o nosso home, não é isso? Opa, home, ponto e vírgula aí para não perder o costume, contra o C, então observe isso aí. Vamos fazer para as outras já que a gente fez, né? Só que a gente tem que vir cá. Vamos aqui então, home, aqui a gente tem a nossa produto, vamos dar um contra o V aqui, e essa daqui vai ser produto, né? Então, cuidado aqui, ó, product. Aqui podemos colocar já o class name, vai ser product, tá bacana aí, mesma coisa, vamos aqui no produtos, vamos importar, Ctrl V, e aqui vai ser products, letra maiúscula, ponto CSS, e aqui vai ser o class name, vai ser products, ok, tá bom aí. Tendo tudo aí certo, né? Nossos criamos aqui, vamos voltar aqui, vamos vir aqui em home. Uma coisa que eu percebo aqui é que a gente esqueceu, né? Export default, vamos colocar aqui home, correto, ponto e vírgula. Vamos testar isso aí para ver se está funcionando. Se a gente vir cá, os nossos dois botões aqui, tá aqui, né? Mas não trouxe as imagens, por quê? Vamos vir aqui no nosso carrossel. Então, onde é que a gente carrega nossas imagens, né? A gente fez o import, Ah, tá, aqui no referenciado desta forma, é sem aspas, 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 aspas e aspas. Retornando, tem aí nossas imagens. Ok, bom, perfeito. Estilo, né? Então, se a gente vir... Deixa eu fechar isso tudo aqui para a gente abrir só o que a gente vai trabalhar. Então, close all. A gente precisa do nosso carrossel, né? Cá no nosso carrossel, vamos importar o nosso style, né? A gente tem que importar ele. Então, import, né? O nosso... a gente vai entrar lá dentro e lá dentro a gente tem o nosso... carrossel, né? A gente já criou ele? Eu acho que sim, né? Ponto e vírgula. Vamos verificar. Sim, isso aí, perfeito. Então vamos abrir ele, vamos começar a estilizar, né? Então
tagamos aqui o nosso, pode ser desta forma, a gente colocou letra maiúscula nele? Não, né? Na nossa div, não, aqui, carrossel, contra o C, vamos retornar aqui e contra o V. Bom, para ele, primeira coisa, a gente tem que pegar um height. Este height, eu vou colocar um calc, vamos colocar este calco de 100 HVH. Ok, bom, vamos tirar por 80 pixels, creio que vai ficar legal. Mas o que a gente pode pôr para ele? Uma largura, né? O width dele eu vou colocar 100. V o que? VW. Ok. Bom, lá a gente também tem o nosso container, né? Já vamos tagar ele aqui já de uma vez. Então temos o nosso container. Este container, a gente vai quitar nossas imagens, né? O width, vamos colocar ele, por exemplo, uns 300 VW. O que mais que a gente pode colocar? A gente pode colocar a altura, né? Que a altura vai pegar ali, senão ele pega no nosso rodapé. A imagem vai ficar muito baixa lá no rodapé, né? Então vamos pôr um 100%, creio que vai ficar bom. A gente precisa também de um display, vamos colocar flex, ok. Que mais que a gente pode pôr para ela? Por enquanto é só isso, a nossa container. A gente ainda tem a imagem, né? Então a img, a gente vai fazer o seguinte. Para ela, a gente pode colocar uma largura que vai pegar a tela inteira, né? Então 100 VW. O que mais que a gente pode colocar? A altura, né? Então height vai receber 100 VW, não, porque como a gente está passando a altura da container aqui 100%, então a gente faz a mesma coisa, Ctrl C e Ctrl V. Ok. Bom, vamos melhorar aqui a imagem, né? A imagem, se eu colocar aqui, por exemplo, vamos colocar um object para ela, fitted, né? Vamos colocar curva para ele ficar com tipo uma sombra, né? E como este carrossel aqui ele vai ser manipulado pelos nossos botãozinhos lá, se a gente clicar na setinha ele vai para direita e esquerda, a gente tem que colocar aqui um position também, vai ser um position relative, vamos colocar desta forma. Ok, bom, então vamos trabalhar os nossos botões, né? A gente tem lá os nossos icons, né? Vamos fazer o seguinte, para ele, primeiro a gente precisa colocar um width, né, de 100%, ou seja, o que eu coloquei aqui? 10, 100%, que aí ele vai ficar direita, né, esquerda, a gente vai colocar, por exemplo... tem que pôr a posição dele também, como a gente colocou lá em cima relative, esta posição dele aqui, então vou pôr uma position, vou colocar ela absolute, né? Ok, desta forma. O que mais que a gente pode colocar? Então a gente vai manipular direita e esquerda e colocar ele no centro, né? Então na left eu não quero nada, certo? Na direita também eu não quero nada, não é isso? Para ele poder centralizar, 0. Agora eu simplesmente coloco uma margem, tá? A margem para ele, epa, não é isso aqui, vamos aqui, margem, vamos colocar de auro, né? Que aí ele vai por cento. Ok, desta forma aí tá bacana. Bom, uma coisa também que a gente pode colocar é um botão, né? Por quê? Porque senão vai ficar muito lá no rodapé. A gente vai pegar ele ali na beirada da imagem para ficar bacana, né? Então vamos pôr uns 100 pixels também. Ok. Bom, se lembrar, como está? Vamos ver aqui. Se lembrar, eles estavam aqui, né? Cadê eles? Sumiu, né? Onde eles estão? Eu coloquei mais ou menos por aqui, né? Só que eles não estão aqui. A imagem carregou perfeito, né? Mas eis a questão.
Vamos ver o que a gente colocou: a altura, posição, left, right, margem, bottom. Ah, ok. O display dele. Display, vamos colocar flex. Ok, vamos verificar aqui. Era para estar por aqui afora, né? Não, não tá. Ok, vamos continuar aqui. Vamos verificar o carrossel. Pum. Aqui temos nós. Ah, tá. É burro, né? Dá 0 para ele. Ctrl X. A nossa imagem faz parte do nosso container, né? Aí não tem jeito. Vamos abaixo. Ctrl V. Ok. Bom. Aqui já entra o ícone. Ok. Beleza. Vamos verificar novamente. E ainda estou sentindo falta. Vamos ver aqui. Vamos ver, vou tirar este. Eu acho que esse botão aqui tá jogando ele muito pra cima. Aqui, 0, 0. Vamos jogar aqui por uns 30 para ver. Vamos colocar uns 30 pixels que a gente vai verificar. Opa, agora ele apareceu ali, os dois ali, né? Aqui 30 pixels, eu vou colocar 20 pixels para ver, para ele descer mais um pouquinho. Aí ficou bacana, né? O que falta agora é a gente colocar uma borda aqui para que o usuário veja que esses dois pontinhos são clicável, né? Ok, bom. Eu só tô achando isso aqui. Vamos fazer o seguinte, isso daqui eu também vou tirar. Vou modificar aqui, eu vou colocar ele um fitted no content, desta forma aí. O ícone vai ficar centralizado. Bom, vamos lá para o nosso ícone, né? O icon, né? Que é os nossos, as nossas flechazinhas, né? Ok, mas só que ele ainda entra aqui dentro. Ctrl X e vamos aqui. Ele faz parte do ícones, né? Para ele, vamos fazer o seguinte, vamos pedir aqui, vamos começar pela altura, né? Ou seja, pela largura dele, 50 pixels, para ficar legal. O height, vamos colocar o que? 50 pixels também, que ele vai ficar quadradinho, né? A gente vai pôr uma borda também, borda, vamos colocar borda radius, não, só borda, e aqui eu vou colocar ela, a espessura dela pode ser um pouquinho maior, né? Vamos pôr 2 pixels, né? E vamos colocar solid e vamos colocar a cor que eu quero, eu vou colocar white, né? Branca, opa, white. Mas o que a gente pode colocar? A gente pode colocar um display. Esse display vai ser flex. Ok. O que mais que a gente pode colocar? Um align, né? Vamos alinhar. Então, align os items, né? Vamos colocar center. Mas o que a gente pode colocar? Um justify. Esse justify content center. E também vamos colocar um cursor, né? Para quando colocar o cursor lá, ele ficar clicável, né? Então vamos verificar. E aí ficou legal, né? A gente pode colocar um gap aqui neles também, né? Seria bom mudar a cor dessas coisas, mas eu vou deixar desta forma, né? Vamos colocar um gap aqui, né? Que é um espaço entre os dois aqui. Observe que ele ficou muito colado, né? Então, este gap a gente tem que vir aqui em cima. Então, vou colocar ele por aqui afora. O gap, vamos colocar ele, por exemplo, uns 15 pixels. Será que vai ficar muito longe, muito afastado? Vamos ver. Aí, agora sim. Aí ficou legal, né? Então, clicável aí. Ok, beleza. Vamos criar nossas funções agora para clicar, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui um const. Vou colocar cá no canto aqui. Const, vamos colocar desta forma. E vamos criar aqui. Por exemplo, eu posso colocar aqui um current, né? Que é o corrente. Current carrossel.
Vamos colocar assim, carrossel, ok. Vírgula, né? A gente pode colocar um set, né? Desta forma, current, carrossel, ok. Ele vai iniciar, né, o estado dele. Então, o state vai receber. Opa, não é isso aqui que eu quero. E sim, o state vai receber, né? O que? Não, aqui é. Tô confundindo, né? User state. Vamos iniciar na posição 0, que é a primeira foto, né? A primeira imagem. Depois a segunda e depois a terceira, correto? Ok. Bom, então vamos criar aqui. Depois a gente põe o nosso onClick, né? O nosso método onClick. Então vamos aqui, vamos criar um const. Este const a gente pode colocar assim, prev, que é o anterior. Se quiser colocar anterior, tá, pessoal? Vou colocar assim, carrossel, não é isso? Só podia colocar carro, né? Carrossel. Tá bom assim. Bom, se ele for igual ao nosso current carrossel, né? Então colocamos aqui, se for igual a 0, que ele retorna lá para o 2, né? Então eu já fiz isso aí em vídeos anteriores, porque quando eu chegar na última foto, vamos supor, são 3 fotos, né? Se eu for lá no botãozinho, clicar ele vai cair para a primeira, né? Que começa no 0. Quando chegar na última, vai ser a 2, não é isso? E se eu clicar de novo, eu não quero que ele volte. Ele cai lá para 0, que é a primeira, e vai sucessivamente para a direita como para a esquerda. Para a esquerda, quando chegar no último, ele cai lá na última imagem e vem... basicamente é isso aí, tá, pessoal? É bom vocês... eu já fiz isso aí, eu acho que lá no curso de Angular eu mostrei muito bem isso aí e expliquei, tá bom? Então a gente simplesmente faz um autoincremento. A gente coloca prev, pode ser desta forma aí, saímos e apontamos para aqui o nosso prev e colocamos aqui um autoincremento. Então, se ele for igual, se ele tiver já lá na 0, eu quero que ele diminui uma para ele retroceder. Agora, se for, né, vamos fazer aqui, vamos entender, Ctrl C, vou abaixo, Ctrl V. Então, se ele for o mesmo, só que quando ele chegar na última, que é a 2 no caso, não é isso? Então vamos pôr aqui a 2, que ele joga lá para 0, né? E vai fazer isso aqui, e aí ele vai fazer o autoincremento em vez de diminuir, certo? Ok. Bom, perfeito aí. É desta forma. Só que aqui também a gente está criando a nossa função, né? Então vamos aqui. Vamos entender. Então eu vou colocar assim. O que a gente coloca, hein? Eu coloquei carrossel, né? Então vou fazer desta forma. Eu copiar isso daqui. Vamos aqui já vai ser o nome da nossa função. Eu vou deixar só carro, certo? Ou seja, não da função, do nosso método, né? Então apontamos ele para onde? Eis a questão. Vamos fazer o seguinte: eu vou copiar, vou recortar isso aqui, Ctrl X e Ctrl V. Ok. Vou dar um Ctrl o C, vou abaixo, ponto e vírgula, e vamos criar este aqui. Então vou copiar este aqui, ou seja, dar um Ctrl X e vou vir aqui e pôr aqui dentro. E este aqui então vai ser o next carro, né, que é o carrossel. Só que aqui também a gente está fazendo o seguinte, a gente está fazendo a comparação neste aqui. Então Ctrl o V, e aqui também sai aqui, ponto e vírgula. Correto? Então aqui, Ctrl o C, vamos chamar aqui. Então todas as vezes que eu clicar neste aqui, né? Então vamos lá. Aqui entra o nosso onClick, né, pessoal? O nosso método, né? Então Ctrl o V. Na mesma sequência, Ctrl o C. Vamos aqui, Ctrl o V. Ele vai chamar
este aqui, Ctrl C, Ctrl V. Né? Bacana. Vou só melhorar isso aqui um pouco. Organização, mas aqui a gente não está trabalhando com Python. Python que é rígido aí com a indentação, né, pessoal? Mas vamos fazer o seguinte. Já no meu na minha container aqui eu posso colocar um style, porque lá no nosso CSS a gente colocou ela como 100%, né? Isso. Então a gente pode fazer o seguinte aqui, porque ela vai ter que movimentar também. Então este style para ela a gente vai colocar o seguinte. A gente vai colocar um transform, né? Desta forma. Então colocamos um transform. Ok, esse transform vai ser igual a translate na posição X. Lá em cima tem essas aspasinhas, tá, pessoal? Lá perto do 1, no meu caso aqui, eu tô com o teclado inglês, né? Então ele dá aquela aspa, eu esqueci o nome dela, para esquerda, beleza? E aqui a gente coloca o nosso transform, vamos colocar no X, né? Desta forma aí, ok. Como a gente colocou lá na posição, né? A gente tem que colocar aqui ela no menos. A gente tem que tirar, né? Ou seja, multiplicar o nosso current, né? O nosso carro aqui, ó. Nosso current carrossel. A gente tem que tirar, ou seja, multiplicar por 100, né? Aí quando ele chegar no final, ele retorna ela. Ok. Então, vamos colocar aqui menos. Vamos pegar aqui a current, né? Esta nossa current. Carrossel. Ok. Multiplicamos ele por 100. 100 o que? VW. Ok. Só como a gente está pegando X e V. Aí sim. Porque como a gente está pegando a container toda, sai fora. Ok. Bom, basicamente é isso aí. Faz a certeza, tá, pessoal? Quando eu dei aqui o contra barra de espaço, ele fez o import aqui, tá? Cuidado com isso aí, tá? Então, basicamente é isso aí. Vamos verificar se está funcionando. Se eu vim aqui, então tem os meus botões aqui. Clicando, nada está funcionando. Por quê? Vamos verificar o que a gente fez de errado. A gente criou aqui, ok. Passamos aqui. Se ele foi igual a 0 para 2, 2 igual a 0. Ok. Transform. Aqui tá errado. Aqui é translate. Translate no X. Vamos voltar. E aí sim, ele já até pulou ali. Clicou e por aí vai. Ok. Bom, só que aqui os nossos botões não mostram aqui, né? Vamos modificar a cor. Se a gente vir cá no nosso CSS, vamos colocar aqui, ok, no ícones, no icons, né? Vamos colocar um color. Vamos colocar o que? Amarelo. Vamos colocar yellow, vai ficar legal, né? Vai ficar mais destacável. Vamos verificar. Então ali deu amarelo. Aqui ficou agora bacana. E aqui combinou com esta imagem. Então aqui, pessoal, o que a gente fez? Quando eu chego na última, ele cai lá para a primeira. Quando está na primeira, ele cai cá para a última. E assim sucessivamente, beleza? Que é este alto incremento que a gente colocou aqui. Quando ele chegar na última, que é a 2, ele joga para 0 e aí ele vai dando o alto incremento para ele voltar. Agora, quando ele estiver na 0, joga para 2 e tira, que aí ele diminui, passando outros slides, que são os nossos carrossel. Ok, perfeito, bacana. Posso fechar aqui. Uma coisa que a gente observou também é aqui, né? Eu observei isso aqui agora, que ele está mudando muito grosseiro aqui. A gente pode colocar uma transition, né? Uma transição nele para ele poder ficar mais suave, né? Então, aqui eu já tinha fechado aqui. Vamos aqui no nosso style. Então, aqui onde é que tem o nosso container, né? Então,
colocar aqui o nosso container, vamos colocar aqui um transition, né? Então, o transition dele, a gente pode colocar para tudo, não é isso? Então, em todos e o que? Um segundo, que ele vai dar aquele bem suave, né? E easy, que aí ele fica bem suave. Vamos fazer isso aí. Vou aqui, vamos lá, clicar, isso aí, ele deu uma suavidade, né? Retornando, voltando, retornando e por aí vai, né? Ok, bacana. Isso aí. Agora sim tá perfeito. Nosso rodapé já tá quase pronto. A nossa nave bar e por aí vai. Ok, bom, vamos fechar, né? E agora a gente pode criar os nossos produtos em destaque, né? Também fica ali na homepage, fica muito bacana, né? Então em componentes, tá? Dentro de componentes ainda, new folder. E vamos colocar, por exemplo, destaque produto, né? Ou product, como queira, né? Então vou colocar assim, destaque product. Então ficou assim, destaque product. Ok, vamos colocar aqui o nosso arquivo. Então vou colocar destaque products.jsx, não é isso? Vamos criar o nosso CSS de uma vez. Então destaque products.scss. Vamos retornar aqui para nossa destaque. Vamos criar nossa função. Vamos fazer o seguinte: ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Vamos importar já de uma vez. Import o nosso CSS. Tá lá, destaque produtos ou products, né? Ponto css, ponto e vírgula. Vou abaixar aqui um pouquinho. Classe name, então nossa classe name pode ser, né, destaque, que a gente coloca products, né, desta forma aí, tá bom? Basicamente está aí. Então já temos o nosso componente. Vamos fazer o seguinte, vamos linkar na nossa home e vamos chamar ele também, né? Então vamos aqui, lá a gente criou o nosso destaque, né? Product, ele faz o import lá em cima. Cuidado com isso aí, tá? Beleza? Ok, se a gente vir cá para nossa home, opa, não home, aqui sim, vamos fazer o seguinte, vamos chamar o nosso componente, né? Destaque produto, a gente já colocou aqui, né? Isso. Essa questão, a gente precisa de criar uma seção. A gente tem a seção de destaque, mas a gente precisa de uma tendência, né, dos produtos. Fica legal também se a gente fazer isso aí. Então aqui tem o nosso carrossel, vamos criar aqui mesmo. Então se a gente colocar o type, né, se o tipo, né, vamos pôr aqui, se o tipo deste, né, for igual, vamos colocar aqui entre aspas, né, para a gente poder manipular isso aí. Então a gente coloca desta forma, vamos pôr assim, destaque, se for destaque, que mostra algo aí, né. Na mesma sequência, se for tendência, eu já até copiei aqui, né, com o acento ali para ficar legal. Vou dar um Ctrl C, vou abaixo, Ctrl V. Então, se o produto for tendência, Ctrl V, que faça algo também para a gente poder ter ali uma seção bacana, né? Bom, o que eu já adiantei aqui, pessoal, uma data também, né? Os dados para a gente poder carregar, né? Então tá aí, pronto aí. Eu coloquei ID, imagem, título, né? Se o produto é novo, o preço antigo e um desconto, preço atual. E aqui o link, né? De uma imagem, pode pegar aí qualquer um na internet. Eu peguei e coloquei aqui e fiz desta forma aqui, tá?
Então, temos aí os nossos produtos aí para a gente poder ter lá na nossa home, né? Para a gente poder trabalhar. Ok, bom, a gente precisa de fazer colocar um título, colocar algo lá, né? No nosso Angular, nosso projeto em Angular, eu mostrei tudo isso aí, como que faz, né? Então, não vou ficar testando aqui, tá na minha cabeça, eu vou ir passando aqui e depois a gente verifica tudo, como que vai ficar. Bom, o que a gente precisa aqui é de destaque, né? Então aqui a gente tem a nossa produtos, né? O destaque de produtos. Vamos fazer o seguinte, dentro aqui eu vou criar uma com a classe top e vamos fazer o seguinte, dentro dessa top a gente pode criar um H1 para a gente ter um título lá do que se refere, né? Então vou pôr aqui um H1, vamos fechar ele aqui e eis o seguinte, este H1 a gente pode colocar o tipo dele, né? Que a gente tem que ter lá, né? Se for produto em destaque, que fique em destaque, né? Se for o produto, né, que a gente colocou lá como tendente, né, fica lá também. Então por aí vai. Então vamos passar aqui o tipo dele. Então se o type dele for igual, né, aqui a gente vai colocar desta forma aqui. Eu vou colocar aqui, né, desta forma aqui, produto aqui. Então colocamos aqui produto. Mais embaixo eu posso colocar uma tag P, não é isso? Um parágrafo. E neste parágrafo a gente pode fazer o seguinte. Aqui a gente pode colocar qualquer informação, tá? Eu vou fazer de qualquer jeito aqui, né? Pra gente só ter informação. Eu poderia colocar um loading aqui, mas não vou fazer isso. É bom que fica bem espalhado aqui. Ok, bacana. Bom, então a gente já tem uma seção lá, né? O que a gente precisa fazer também é criar aqui, eu vou criar essa div aqui como bottom, para a gente saber, né? Ok. Bom, como aquelas imagens a gente tem que colocá-la dentro de um cartão, né? Para ficar legal nos nossos códigos. Bootstrap tem muito isso daí. A gente vai fazer o seguinte, ficar em componentes ainda, tá? Vamos aqui, new folder, e vamos colocá-la como, vou pôr assim, card mesmo, né? Vamos deixar como card. Ok, vamos criar o nosso arquivo dentro ali, vamos colocar card, né? Ponto JSX, e também pegamos o nosso CSS, né? Então, card.scss também. Ok. Mesma coisa, cadê ele? Cadê card aqui? Vamos criar a nossa função, ok? Pronto aí, vou dar espaço aqui, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Vamos aqui importar, imposto também, entramos lá tem o nosso, aqui ponto barra, lá temos o nosso code, não é isso? Ponto SCSS. Ponto e vírgula, aqui também podemos colocar class name, vamos colocar card mesmo. Retornando para cá, como a gente colocou o tipo aqui, né, a gente colocou aqui, se o tipo, né, observe aqui, a gente tem que passar ele aqui também, senão tem que passar ele aqui como argumento, desta forma aí, ok, beleza. Então, como a gente tem aqui eu coloquei diferente ID, né? 1, 2, 3, 4, a gente pode manipular aqui. Então, para isso aí, vamos fazer o seguinte, a gente precisa mapear as nossas datas, né? Que são os nossos dados lá. Então, passamos aqui desta forma, data vai receber o quê? Ponto map, aqui sim entra a questão. O que a gente vai passar? A gente tem que passar o nosso item, não é isso? Desta forma aí, vamos apontar, então apontamos para o que? Eis a questão. Qual é a questão que tem que ser pensada aqui? Lembrando que a gente tem o nosso componente, o que? A gente colocou o nosso card, né? Então chamamos ele aqui desta forma, ele vai importar lá em cima, cuidado com isso, tá pessoal? Então presta atenção na contrabarra de espaço, tá?
E aí a gente vai passar simplesmente o que? Antes de fechar, a gente precisa passar o key, né? Tem o key para ele poder buscar pelo nosso ID, né? Então passamos aqui item desta forma, que vai ser igual que item, e passamos a nossa key. Eis a questão. Não esqueça de fechar aqui, porque muitos deixam sem fechar ali as nossas chaves e dá muito erros, né? Então o nosso key vai receber o que? Vai ser igual a nossa chave, que é o item o que? Ponto ID. Correto? Ok. Bom, vamos pro nosso observe, tá, pessoal? A importação aqui, tá? Porque quando eu dei a contrabarra de espaço no nosso código aqui, ele fez o import lá, ok? Bom, estilo. O que a gente colocou aqui? Vamos pegar aqui, né? Cadê? Vamos ver o que a gente colocou aqui. Ok, Ctrl o C. Vamos estilizar aqui. Vamos aqui, então, vamos fazer o tag dela, Ctrl V. Para ele, a gente vai colocar um mod, começar com a vamos colocar aqui mod, vamos colocar uma mod já, né, de 100 pixels por 200 pixels, ok. O que mais que a gente precisa? A gente precisa da nossa top, né, que a gente colocou, que é a nossa top. Então, a nossa top display, vamos colocar flex, mais o que a gente vai colocar? Aligning, items vai ser center, que mais que a gente vai colocar? Justify, justify content, vamos colocar o espaço, né, between, ok. O que mais que a gente tem lá? A gente tem o nosso H1, né? Então vamos pôr o nosso H1 desta forma, né? O que a gente pede para ele? O nosso H1, vamos colocar simplesmente um flex left, não, né? Vamos pôr aqui 2, ok. A mesma coisa, a gente precisa do nosso aqui a gente sai, a gente tem o nosso parágrafo, a gente vai colocar um flex de, aqui, vamos pôr desta forma, de 3, né? Ok. O que a gente pode fazer também é o seguinte. Então, aqui a gente pode colocar também um margem, né? Para ele não ficar muito garrado, que eu creio que vai ficar muito garrado. Podemos colocar no bottom de uns 50 pixels por aí. Depois a gente vai verificar isso. Aqui também os nossos títulos, a gente pode colocar ele um text, né? Um text o que? Transform. Vamos colocar ele como capitalize, né? Para ficar com as letras maiúsculas. Este título aqui, né, que a gente está colocando lá aleatório, a gente pode colocar o que para ele? A gente pode colocar uma cola, de o que? Gray, para ficar em destaque desta forma aí, ok. Bom, temos a nossa div bottom, né, que a gente colocou, lembra disso, né? Então vamos fazer o tag dela, tem o bottom, que é esta daqui, tá, pessoal? Observe aqui. Então vamos fazer o seguinte, a gente colocou como bottom ou bottom, que é a de baixo, né? Então Ctrl o V, vamos fazer o seguinte, vamos pedir aqui um display flex, vamos colocar mais o que aqui, vamos pôr um justify content center para ficar no centro, e vamos fazer o seguinte, colocar um gapzinho, né, uma abertura entre eles de 50 pixels. Bom, vamos verificar. Se a gente vir aqui, eu vou dar um refresh. Se a gente cair cá embaixo, tá bacana. Destaques, tendência, né? Ok, perfeito, até aí. Bom, podemos fechar aqui.
fechar aqui e vamos aqui criar o nosso cartão, né? Então, primeiro a gente tem que importar, vamos fazer o import do link, não é isso? A gente tem os links, né? Então, vamos criar aqui o link. Eita, vamos pegar aqui link maiúsculo, ok? From o que? O nosso React Rotterdam, ok, bom. Deixa eu dar espaço aqui para a gente trabalhar aqui, ok, o import tá ali, tá bom. Então, o nosso cartão, primeiro a gente tem que pegar o nosso item, né? Que a gente vai pegar pelo ID. Então, a gente passou lá, item, não é isso? Correto? Ok. Então, passado aí, vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui, vamos passar o nosso link, não é isso? Então, o nosso link vai receber o que? Passamos aqui desta forma. Eis a questão. A gente tem o nosso produto, não é isso? A gente colocou produto, não é isso? Deixa eu verificar aqui, que agora eu não lembro também aonde está aqui. Vamos verificar aqui o que a gente passou aqui, products, né? Então tem que ter isso aqui em mente, ok? Então vai ser o seguinte, aspas, virada, entramos, lá tem o products, não é isso? Eis a questão, entramos e aqui a gente tem o seguinte, vamos passar o ID, não é isso? Porque a gente tem que ir pelo ID, certo? Correto? Então temos o nosso item.id, ok. Eis a questão, bom, vou fechar aqui desta forma o nosso link. Vou dar um Ctrl o X aqui e vou jogar tudo dentro do link, ok. Perfeito aqui, desta forma. Vou dar uma indentada aqui mais ou menos. Tá dando erro, Ctrl X, entramos, Ctrl V. Ok, bom, aqui também é produto e não products. Aqui temos a nossa div. Vamos criar outra aqui, Ctrl C, para a gente trazer as nossas imagens. Vou dar um Ctrl V desta forma. Vamos aqui, espaço. E vou fazer desta forma. Ok, bom. Então, esta aqui vai ser a nossa image, por exemplo, né? Para a gente saber. E essa é a questão. Agora a gente precisa trazer as nossas imagens, né? Então, img, vamos pegar o source code, vai ser o que? A gente vai pegar o ID da nossa imagem, né? Que são essas daqui, né? Isso, ó, observe que a gente tem o ID e a gente tem a imagem. Ok, beleza. Então, vamos fazer isso aí. Vamos retornar aqui. E, então, vai receber o item, então, o item.que, img, não é isso, pessoal? Fechamos aí, desta forma. Agora, o auth, que é o authentic, pode ser qualquer coisa, tá? Eu vou deixar desta forma. A classe name podemos colocar, por exemplo, img, o que? Ok, bacana. Vamos dar um Ctrl o C, vamos abaixo, Ctrl V, Ctrl V. A gente pode colocar duas imagens, né? Uma sobreposta à outra. Então, aqui eu posso colocar img2, não é isso? Uma, duas. E aqui vai ser, por exemplo, a gente pode colocar aqui segunda, né? Segunda imagem. Então, segunda. Pode ser desta forma, não tem problema. Ok. Vou dar um Ctrl o C aqui. Vou vir abaixo, vou soltar ali. E aqui a gente pode colocar um H2 para o nosso pro título, né? Então, podemos colocar, não precisamos colocar classe e nada aí. E aqui a gente vai simplesmente pegar o item, né? Ponto que, pessoal? Precisamos do título, né? Opa, title, ok. Eita, para que está aí? Ctrl Z, title. E aqui a gente simplesmente fecha as chaves. Então ele vai trazer o título do item para a gente, ok? Beleza? Então vou dar espaço, vou dar o Ctrl V daquela div que a gente acabou de
de criar, e aqui a gente vai colocar o prices, né, que são os preços. Então, para isso aí eu não preciso disso aqui, e sim, eu preciso disso aqui. Vamos dar um Ctrl C, vamos abaixo, Ctrl V, e eu preciso simplesmente mostrar, né, o preço do anterior e do anterior, né. Então, vou colocar aqui a moeda desta forma, pode colocar a sua moeda. Então, vai trazer o item. Lá a gente colocou um old price, não é isso? Que é o preço antigo, desta forma. Vamos verificar aqui o que a gente colocou. Ah lá, old price, Ctrl C. Só para a gente não copiar, não fazer errado. Então, Ctrl V. E na mesma sequência, o preço atual, né, que tá. Vamos verificar o que a gente colocou. Price minúsculo, Ctrl C e Ctrl V. Ok, bom, é isso aí. Vamos colocar uma classe aqui, vamos estilizar isso aí. Então o nosso link aqui vai ter uma classe name, pode ser link mesmo. Ok, podemos estilizar, né, o nosso CS. Opa, aqui eu já vi também que aqui tá referenciado errado, desta forma. Vamos para o nosso CSS e vamos fazer o seguinte. Primeira coisa é ver o link, né? Tem o link, tem o card, né? Vamos começar pelo card, Ctrl C. Vamos aqui então, vamos tagar ele, Ctrl V. E para ele, vamos pedir o seguinte, para ele, primeiro o width. O width, vamos colocar uns 280 pixels. Mas o que a gente precisa? A gente precisa display, ok. Display vai ser flex, não é isso? Ok, mas o que? Vamos colocar um flex direction, vamos colocar em colunas, né? Porque a gente quer a nossa imagem em colunas. Ok. A gente pode colocar o gap, né, que é entre cada cartão, né? Por exemplo, a gente tem 4 fotos, vai ficar uma ao lado da outra e vai ter um espaçozinho entre elas para elas não ficar colada, né? Então este gap a gente pode colocar uns 10 pixels cada uma, né? Vai ficar ali bem legal. Ok, o que a gente precisa? Precisa da nossa imagem, né? A gente colocou o que? Imagem é image, Ctrl C, vamos retornar, Ctrl V. Para ela, vamos colocar um width, que agora a gente trabalhando nossa imagem, né? De 100% para pegar bacana ali, né? O nosso CAD. O height, vamos colocar mais ou menos 400. Será que vai ficar muito grande? Pixels, vamos verificar depois. Vamos colocar um overflow. Este overflow, vou colocar hind. Por quê? Porque a gente vai colocar uma outra imagem sobreposta a outra. Só que eu tenho que pegar também e colocar lá no nosso array de imagem, né? Que eu esqueci. O position, vamos colocar o position relative. Ok, bacana. Eis a questão, a gente tem a nossa IMG agora, não é isso? Então vamos fazer o seguinte, a nossa IMG vai receber, vamos colocar aqui um width, vamos colocar de 100% também. Mas o que a gente vai colocar? O height, vamos colocar 100% também. Mas o que a gente pode colocar? Eu vou colocar um object fit. Vamos colocar cover. Mas o que a gente pode pôr? A gente pode pôr um position. Este position, vamos colocar ele absolute. Ok. Aqui eu já coloquei uma segunda imagem para a gente trabalhar, tá, pessoal? Eu coloquei só uma aqui, se quiser colocar nos outros também coloca. Eu vou pôr só nenhum para não ficar muito coisa aqui para a gente trabalhar. Então coloquei ali uma segunda imagem. Ok, bom. Para que ela funcione aqui, a gente precisa fazer o seguinte. Então, o que a gente colocou aqui? Vamos verificar aqui. A gente colocou a imagem principal. Ctrl C. Vamos aqui, vamos tagar ela aqui. Então, Ctrl V. Para ela, eu preciso fazer o seguinte. Eu preciso pegar o index, né? Então,
index, vamos passar aqui 1, né? Porque é a primeira imagem. Ok, quando eu quiser ver a segunda imagem, eis a questão. A gente vem aqui acima e vamos colocar i, né? Então, quando for o nosso hover, né? Quando a gente colocar o nosso mouse sobre ele, então colocamos aqui hover, vai acontecer o seguinte, a gente chama a nossa segunda imagem, né? Então, ponto, a segunda, a gente colocou o que? Eu acho que foi segunda, né? Tá aqui, segunda image, vamos aqui, Ctrl V, e pedimos ela, né, para fazer o seguinte, simplesmente fazer o index, né? Então, o z index vai passar a ser a segunda, né? Então, número 2 aqui, que é a segunda imagem. Ok, perfeito. Vamos colocar também uma borda, vamos pôr borda. Vamos colocar, por exemplo, borda. Vamos colocar de 1 pixels solid na cor black. Vamos verificar se isso daí está funcionando. Então, se eu vim aqui, vou dar um refresh. E aí, tá aí, agora sim ficou perfeito. Então, a primeira, segunda, e tá aí, perfeito pra gente. Ok, bacana. Vamos fazer o seguinte. Uma coisa que a gente pode fazer também é o seguinte, se a gente vir aqui, né, e dizer o seguinte, quando o produto é novo, mostrar ali também, né, a gente pode fazer isso aí, a gente já criou até lá atrás, né, se ele for novo, observe aqui que se a gente vir aqui, né, ó, cadê, onde é que a gente colocou, se é novo igual a true, que mostre lá pra gente que ele é um produto novo, né, ok, então... Para isso eu posso criar uma condição aqui. Não aqui, e sim cá no nosso cartão. Então, quando a gente puxar aqui a imagem, então depois da imagem aqui, a gente pode criar o que? A gente pode criar um spam, mas primeiro a gente vai fazer o seguinte, a gente precisa pegar o item, né? Então, se o item, né, o item is, a gente colocou new, né, desta forma assim, então se ele for novo, e passamos o que aqui? Chamamos um spam, né? Podemos colocar um spam e façamos o seguinte, colocamos aqui, por exemplo, nova temporada, por exemplo, ou produto novo, ou como queira, beleza? Então fica desta forma aí. Bom, a gente pode manipular ele também por aqui. Se a gente vir aqui cá embaixo, né? Vamos pôr ele cá embaixo. Vamos fazer o seguinte. Ainda aqui, né? Vamos fazer o seguinte. Aqui, né? Ele sai. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui o nosso spam. Então, o nosso spam vai receber o seguinte. O que a gente põe aqui para ele? A gente vai colocar um position, lógico, não a relative, sim absolute. Vamos colocar aqui absolute. Opa, ok. A gente vai colocar também um top nele, né? Para ele ficar o que? Uns 3 pixels, vai ficar lá em cima, né? Do nosso cartão. Left. Vamos colocar o left nele, vamos deixar ele no left. Uns 3 pixels também, creio que vai ficar bom. O que mais a gente pode fazer? Um background. O background color, a gente pode colocar o que? Vamos pôr um blue, só para ficar destacável lá para a gente ver. Opa, não está aqui, e sim vamos pôr blue, né? E aí a gente vai ficar bem destacado lá. E a gente vai ver depois uma cor bom. A cor, como é azul, vamos pôr branca, né? Então vamos pôr white, que é a letra que vai ficar lá no azul, né? A gente pode colocar um padding, vamos colocar um padding, por exemplo, de 3 pixels por 5 pixels. Se não ficar muito
muito na beirada, né? O index dele, a gente vai colocar ele no 3, né? Porque tem a imagem 1, 2 e ele é o terceiro que vem, né? Depois a gente pode colocar um fonte, weight, opa, vamos aqui, fonte, traço, vamos pôr aqui, weight, de 500 por aí afora. O fonte size, opa, o que eu fiz aqui? Vamos aqui, isto aqui vem para cá. O fonte size, vamos colocar o que? Uns 12 pixels? Será que não vai ficar muito grande, não? Vamos verificar isto. Vamos dar um refresh. E ficou lá bacana, bem lá em cima, né? Então, tá beleza aí, tá perfeito. A gente pode colocar ele para cá, né? Colocar um left, se quiser colocar um left a mais para ele ficar mais ou menos por aqui afora também pode, tá, pessoal? Não tem problema aí. Ok, para mim tá bom aí. Então, como deu para destacar bem aqui, a gente pode colocar, então, em vez de ser blue, né? Vamos colocar ele o que? Como lá é white, vamos colocar assim um gray, um cinza, vai ficar bom. E a cor white, vamos ver se ficou melhor. Isso aí ficou melhor ali, né? Ok, tá bom aí. Tá bom, para mim ficou legal aí. Ok. Agora a gente precisa também de tagar os nossos preços, né? Então lá a gente tem um H2, não é isso? Ok, este H2 que a gente tem lá, vamos pôr um font size. Este font size a gente pode colocar 16 pixels, mais o que? A gente pode colocar um fonte, a gente colocar assim, ó, só a fonte weight, tá, pessoal? Daquela forma FW, e a gente coloca aqui o que a gente quer, por exemplo, 400, ele já completa ali rapidão pra gente, certo? Ok, a gente pode colocar um display por nosso preço, né? Então, um pouquinho nossos prices que a gente colocou. Se eu não me engano, tá desta forma. Pode vir aqui e observar. Cadê? Cartão. Prices, ok. Então, tá aí bacana. Vamos fazer o seguinte. Para ele, a gente vai colocar um display flex, não é isso? Ok. O que mais que a gente vai colocar? Um gap entre eles, né? Então, o gap, opa, vai ser... de que? Uns 20 pixels. Ok, beleza. A gente também tem mais o que ali? A gente tem o nosso, vamos ver aqui, o que que a gente tem aqui? A gente tem o nosso preço, né? E o preço antigo. Então, o que a gente vai fazer? Dentro aqui ainda, né? Dos price, a gente tem o nosso H3 lá, que vai receber. A gente vai fazer o seguinte, font size, eu podia ter colocado assim só FZ, e a gente coloca aqui, por exemplo, 18 pixels, ok? Mas o que a gente pode colocar? O fonte, né, o weight, vamos colocar 500 por aí afora, ok? Bom, o que a gente pode fazer também é o seguinte, marcar o nosso preço antigo, né, e deixar o novato, né? Então, para isso aí, a gente pode fazer assim, né, o child, né? A gente tem que pegar o first child, né? Então, o first child vai ser o quê? A gente também tem que conferir lá, né? Que eu não sei, porque esse aí é o terceiro, né? A gente tem a imagem, tem a segunda imagem e tem o coisa, né? Então ele vem em terceiro. Então, para que ele funcione, a gente precisa fazer o seguinte, verificar lá a cor. Como é o preço antigo, né? Que é o preço, por exemplo, preço mais alto e depois vem o desconto, então ele fica riscado. A gente pode pôr ele riscado em cor vermelha, né? Então, text traço decoration, vamos colocar line true, né? Desta forma aí. Ok. Então, se a gente vir cá, a gente tem que verificar aqui. O que a gente tem aqui? 2, né? Então, não é H2, tem que passar para 3, que aí ele pega lá pra gente, ok? 3, ok.
Se a gente retornar aqui, aí já temos ali, perfeito aí pra gente. Ok, então tá bacana. O nosso slide aqui tá funcionando perfeitamente, ok, tá tranquilo aí. Pessoal, este vídeo já tá bem longo aí, tá aí bacana o nosso projeto, né? Aqui também a gente poderia mudar aqui, né? Tendência produto, tendência product, não, né? Poderia ser produto destaque também e produto em tendência, né? Então, para modificar isso aí, se a gente vir aqui, aonde a gente tem, não, tem que ser cá no nosso home, vamos vir cá no nosso home, vamos fazer o seguinte, destaque de tendência, a gente, não é aqui também, onde é que a gente criou o nosso, cadê, aonde, deixa eu fechar isso aqui já não precisa, aqui, destaque tendência, mas aqui a gente já colocou este type, né? O que a gente pode fazer aqui em destaque, aqui onde é que a gente colocou product, a gente pode colocar produtos desta forma aí. Ok, vamos retornar, e aí já tá pronto aí, bacana. Então temos o nosso destaque de produtos, tendência de produtos, ok, perfeito. Pessoal, este vídeo já está bem longo aí. Se você gostou desse projeto, deixa seu joinha, sua inscrição, erros, dúvida, deixa aí na área de comentário que a gente pode estar aí respondendo você assim que puder. Então vou ficando por aqui, um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.